Pessoal, depois de um monte de viagem, palestrando para lá e para cá, eu estou em excursão sertaneja, está parecendo excursão sertaneja, tanta viagem, tanta apresentação. Mas vamos lá, vamos para o sério. É uma data histórica. O Senado aprovou a reforma da Previdência, algo do que a gente está falando até antes das eleições. E o ano todo começou na expectativa da aprovação dessa reforma da Previdência. Ela não é a maravilha que se esperava que fosse, mas é substancial e o mais importante, ela sinaliza um país disposto a lidar com a questão fiscal. Essa questão fiscal está sufocando o Brasil, literalmente. E ela espelha um outro aspecto que me parece ainda mais relevante, por isso eu uso muito pouco essa denominação dia histórico. A aprovação da reforma da Previdência é o resultado de um consenso social. Muito mais do que ser uma proposta deste ou daquele partido, deste ou daquele indivíduo, a reforma da Previdência é o reconhecimento por parte da sociedade brasileira que nós tivemos um mau percurso na nossa tentativa no Brasil, na última geração, a minha geração, de construir aqui um estado de bem-estar social, cujo nível de dispêndio, cujo nível de privilégios concedidos, o nível de benefícios pagos não conseguiu ser sustentado pelo desempenho da nossa economia. Isso foi um fracasso da nossa sociedade. Desculpem o uso dessa palavra contundente, mas é melhor enfrentar a realidade como ela é, em vez de ficar disfarçando. Nós fracassamos na tentativa de fundar esse estado de bem-estar social, quebramos, ficamos velhos antes de termos conseguido ficar ricos, e algo era necessário que fosse feito para, pelo menos, estancar o crescimento da dívida pública e dar um tratamento tanto ao investidor interno quanto ao investidor externo, tanto àqueles que tomam decisões de investimento e consumo, que a questão fiscal, de uma forma ou de outra, a gente está tentando resolver. Vamos lá, essa medida era considerada necessária. Sem ela, nós estaríamos falando de caos, de abismo, de esfacelamento, literalmente de catástrofe. Estamos com a reforma da Previdência no lugar, ela era necessária, porém todos concordam é insuficiente. E aí a gente vai para o nosso dia a dia. Agora vamos pensar no que é que vem. A reforma tributária é uma das que mais vem sendo discutidas desde que esse governo começou. Ela está enrolada. Todo mundo acha que a reforma tributária vai levar à redução da carga tributária. Eu gostaria de alertar, como fiz em outros vídeos, para este grave equívoco. Enquanto a gente tiver o nível de gastos públicos que o Brasil demonstra, não vamos ter redução da carga tributária. Simplificar os tributos, esse manicômio tributário brasileiro, é um grande avanço. Vai evitar que as empresas gastem o que elas são obrigadas a gastar simplesmente para conseguir pagar impostos que elas não entendem e que mudam sempre. Porém, a reforma tributária está enrolada. Diante do enrosco da reforma tributária, que é um enrosco político, para a gente conseguir simplificar os impostos e partir para a reforma tributária, é óbvio para todos os que se dedicam a estudar essa questão que, na verdade, nós estamos falando de um novo pacto federativo, nós estamos falando de um rearranjo entre os vários entes da federação, entre os governos estaduais, os municípios e a federação. Isto porque qualquer simplificação reforma tributária trará ganhadores e perdedores, e nós continuamos dentro de uma crise fiscal que é particularmente grave nos estados. Dos 27 entes da federação, nesse sentido, estaduais, 14 estão quebrados, entre eles alguns dos principais estados da nossa federação. Então, quando a gente fala de reforma tributária, nós não estamos abordando um aspecto técnico. Nós não estamos simplesmente abordando algo que compete a economistas bem treinados e com ideias boas no lugar. Nós estamos falando de uma necessidade de discussão política de toda a federação e de prazos de adaptação para o que necessariamente será uma legião de perdedores. Entre eles, e eu não estou mais falando agora de entes da federação, mas de segmentos da economia, por exemplo, o setor de serviços seria afetado fortemente por essa simplificação de impostos. É daí que o governo adiou um pouco o que consideraria que seria a sua grande proposta de atacar a questão econômica brasileira, que é esta combinação de pacto federativo ligado à reforma tributária e o tal do DDD, que é desobrigar, desindexar e descompromissar partes do orçamento. Ou seja, o governo vem com propostas dirigidas ao legislativo para
cortar amarras do orçamento. O nosso orçamento é engessado de tal maneira que, de fato, de cada R$ 100 que um governante no Brasil tem para gastar, ele tem aproximadamente 90 já pré-determinados, sobra muito pouco para ele fazer. Como esses gastos não podem crescer, os gastos discricionários, aqueles que o governo pode decidir o que fazer com aquele dinheiro, e os obrigatórios crescem, mais cedo ou mais tarde, é matemático, o governo não tem mais dinheiro para gastar à vontade dele. E tem a reforma administrativa. Essa é talvez a grande e talvez a mais ambiciosa das propostas de reforma que o governo apresenta. Ele quer controlar o lado das despesas públicas pelo ataque ao funcionalismo. Eu digo ataque porque o governo vem com números fortes dizendo que o tipo de inchaço da máquina pública brasileira se expressa sobretudo no número dos seus funcionários e na má gestão. Isso teria que ser atacado e é um esforço político imenso. Tem mais uma proposta do governo para ser colocada na mesa agora, depois da aprovação da reforma da Previdência, que é a chamada, PEC emergencial, que se destina a controlar rigidamente o crescimento das despesas públicas. Tudo isso que eu estava descrevendo para vocês, depois da necessária, porém insuficiente reforma da Previdência, pressupõe uma enorme ambição política por um lado e, de forma correspondente, pressupõe uma enorme capacidade de articulação política e uma dedicação praticamente de cada segundo a conseguir com que essas reformas andem. Elas mexem com interesses econômicos, elas mexem com interesses regionais, elas mexem com interesses de categorias profissionais, elas mexem com corporações fortíssimas que no Brasil sabem defender muito bem aquilo que elas consideram que são os seus direitos adquiridos. Vamos combinar isso com outras propostas que o governo vem colocando desde que se candidatou nas eleições de um ano atrás. Nós estamos falando de privatizações, concessões, leilões de petróleo e a tentativa de dar um choque no setor de energia, por exemplo, baixando o preço do gás. Nós estamos falando de desburocratização e tudo isso ao lado de uma taxa de juros que é a mais baixa, historicamente falando, e de uma inflação muito bem comportada. Aí vem a pergunta para todos nós. Com isso, a economia vai reagir? Até agora ela não reagiu, muito menos na medida do que se pensava. A gente volta para os aspectos políticos envolvidos em tudo isso. O que nós estamos vendo acontecer no Chile e na Argentina tem aspectos específicos naqueles países. Tanto o Chile quanto a Argentina têm causas próprias que dificilmente a gente pode comparar, mas há um denominador comum ali que a gente não pode perder de vista. Nós estamos falando de dois governos razoavelmente recentes, digamos assim, que tentaram, através de reformas liberalizantes, abrir as respectivas economias e colocá-las ao par do que hoje se considera que são as formas de administração dos recursos de um país mais adaptados aos países avançados e ricos, não importa se de direita ou de esquerda, ali no caso dos ricos. No caso desses dois governos sul-americanos, tidos entre aspas, como governos de direita, o que está demonstrado é que a estagnação política, a demora em levar adiante as reformas e a pouca abrangência dessas reformas tem um altíssimo custo político. A gente pode dizer que a América Latina em geral e a América do Sul em particular passaram por vários ciclos. É possível afirmar que hoje nós estamos no ciclo da frustração. Nós estamos tratando de países que têm extraordinária riqueza natural e não conseguem sair da armadilha da renda média. Eles deram um salto para um patamar médio de renda per capita e não saem daí. A distância desses países em relação às economias mais avançadas, e aí estou incluindo o nosso, o Brasil, continua a mesma distância que a gente registrava uma geração atrás, 25, 30 anos atrás. Essa frustração a gente não pega em pesquisas de opinião, a gente não pega em estatísticas. Essa frustração a gente percebe na maneira como as pessoas reagem ao seu cotidiano e a maneira como as pessoas reagem ao funcionamento / não funcionamento dos respectivos sistemas políticos. Expectativas frustradas,
particularmente as expectativas em economia fundadas em expectativas associadas ao comportamento eleitoral, é o que aconteceu no Brasil também. Há uma enorme expectativa de mudança e de melhoria colocadas nas costas do atual governo. Essas expectativas frustradas são as do pior tipo e elas sempre trazem consequências políticas para quem está no poder. Pessoal, dia histórico. Muito obrigado, até o próximo vídeo.